Tu és adorado no nosso meio. Tu és o poder que dissipa toda a obra do diabo. Tu és a cura. Tu és a cura que cancela toda doença. Tu és a verdade que cancela a mentira das nossas emoções. Tu és o caminho, a verdade, a vida. É em Ti que nós vivemos, nos movemos e existimos. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és a nossa condição. Tu és a nossa realidade, a nossa vida. Tu és a nossa fonte. Tu és, Senhor, Tu és tudo que nós temos. Tu és suficiente para nós. Tu és suficiente para nós. Tu és suficiente para nós. Nós vivemos em Ti. O Senhor vive em nós. Leva tuas mãos aos céus. E por alguns instantes diga para Jesus: Tu és a minha realidade. Tu és a saúde do meu corpo. Tu és a saúde das minhas emoções. Tu és o meu perdão, a minha justificação. Tu és a minha propiciação. Tu és a minha prosperidade no espírito, na alma, no corpo. Oh Jesus, nós te adoramos. Nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Que a Tua vida possa, Senhor amado, se manifestar em nós. Possa se manifestar através de nós. Que a Tua luz possa dissipar, Senhor, todas as trevas que existem na nossa alma. Nós adoramos o Senhor. Ninguém é maior do que o Senhor no nosso meio. Ninguém é maior do que o Senhor no nosso meio. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, Jesus. Oh, aleluia. Comece a aplaudir a Ele, render louvores ao Senhor. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Quantos estão com a Bíblia? Amém. Glória a Deus. Uma das coisas que nós temos muita dificuldade em entender é a maneira como Deus age na perspectiva das duas alianças. Uma das coisas que nós temos dificuldade de entender é como Deus age sobre a perspectiva da antiga e da nova aliança. Quando nós olhamos para a antiga aliança, o velho pacto, o homem morto no seu pecado, separado de Deus, sem ser a habitação de Deus. Sobre a antiga aliança, Deus reagia ao homem. Sobre a antiga aliança, Deus reagia
o homem fazia e Deus agia baseado no que o homem fazia. Deuteronômio 28, e tantos outros textos, Deuteronômio 28, 1, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardar os mandamentos, as bênçãos virão sobre ti, e dezenas e dezenas e dezenas de textos que mostra Deus reagindo ao homem. O homem fazia, obedecia aquilo que Deus tinha falado, e Deus reagia ao que o homem fazia. Essa é a perspectiva da antiga aliança. Deus reagindo ao homem. Quando nós chegamos na nova aliança, no novo pacto, a configuração muda. Deus já não reage mais ao homem. O homem reage a Deus. Aí você fala, mas o que mudou? Na antiga aliança, o homem fazia para ser. Na nova aliança, o homem faz porque é. O que mudou? O que mudou é que aquilo que tinha que ser feito, foi feito em Cristo Jesus. Pastor, então fica fácil? Sim e não. Fica fácil porque nós não precisamos andar nas nossas obras. Nós podemos acreditar que a obra do Calvário foi suficiente. Que Jesus foi obediente até a morte. E a sua obediência me coloca numa posição de obediência. A sua morte nos trouxe morte. A sua ressurreição trouxe ressurreição. A sua ascensão trouxe a nossa ascensão. Quando Jesus foi glorificado, nós fomos glorificados juntamente com Ele. Quando Ele foi assunto aos céus, nós fomos assuntos aos céus com Ele. Quando Ele se assentou, nós nos assentamos. Então, essa mistura, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Deixa eu deixar isso bem claro. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita, foi inspirada. Só que, na antiga aliança, Deus falava com o homem a partir de onde o homem estava. Na nova aliança, Deus fala com o homem a partir de onde o homem está. O homem era inimigo de Deus. O homem estava separado de Deus. Na antiga aliança. Mas na nova aliança, não. Eu estou falando para aqueles que estão na nova aliança, aqueles que nasceram de novo. Na nova aliança, nós estamos em paz com Deus. Então, quando a gente começa a mexer em algumas estruturas, em alguns sistemas de crença, que nós fomos treinados, programados, às vezes algumas coisas mexem muito com a gente. E isso incomoda alguns de nós, porque está quebrando estrutura ou está mexendo com coisas que nós não gostaríamos que mexesse. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que não funcionam, nunca funcionou. Mas mesmo que nunca tenha funcionado, a gente não gosta que mexe. Porque é a nossa religião. Pastor, eu creio nisso desde 1910. Nunca funcionou, mas eu creio, eu aprendi assim. Então eu não gosto que o senhor mexa com isso. Só que nós precisamos entender, irmãos, aonde nós estamos. Qual é a realidade dessa nova natureza, dessa nova vida. Como é importante nós entendermos isso. Eu queria mexer um pouquinho mais com essa estrutura. Teimoso, né, cara? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Desculpa, no livro de Daniel, que fica depois de Ezequiel. Daniel capítulo 10. Tem Ezequiel e depois tem Daniel. Tem gente que diz assim: eu vou fazer o jejum de Daniel. Aí você fala: qual é o jejum de Daniel? Aí ele pode responder de duas maneiras, né? O jejum de Daniel foi só legumes, ok? E dentro disso está certo, foi só legumes. Esse está certo. Eu vou fazer o jejum de Daniel, eu vou comer só legumes, ok?
Nesse parâmetro está certo. E qual é o outro parâmetro? Então, eu vou fazer o jejum de Daniel, que é jejum de 21 dias. Mas Daniel não jejuou 21 dias. Pastor, ele jejuou 21 dias. Mas ele não fez um jejum de 21 dias. Ah, mas ele jejuou 21 dias. Sim, ele jejuou 21 dias, mas ele não fez um jejum de 21 dias. Tá, se ele jejuou 21 dias, como é que ele não fez um jejum de 21 dias? Ele jejuou até que ele recebesse uma resposta de Deus. E no 21º dia ele recebeu. Mas ele não fez um jejum de 21 dias. É que no 21º dia a resposta veio. Então, quando você está dizendo assim, eu vou fazer um jejum de Daniel na perspectiva dos dias, você está dizendo que vai jejuar até a resposta vir, não 21 dias. Dá para entender isso? Não. São fórmulas. Daniel não tinha uma fórmula. Ele decidiu jejuar até obter uma resposta de Deus. Mas a gente acha que por 21 dias, como ver a resposta para Daniel? No 21º dia, a gente acha que no 21º vai vir. E é sobre esse conceito que eu quero falar um pouco, sobre a perspectiva da antiga aliança. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos que o livro de Daniel é importantíssimo, porque ele fala sobre coisas futuras. Daniel aponta para Apocalipse. Apocalipse também tem a ver com Daniel. Então, são coisas que estão coligadas. Alguns teólogos dizem que é impossível entender Apocalipse sem entender Daniel. Diz que existe uma coligação. E eu não vou entrar nesse assunto, claro que não é o meu assunto, a escatologia não é o meu assunto. Daniel capítulo 10, versículo 1 em diante. Daniel capítulo 10, versículo 1 em diante. Quantos acharam? Amém? No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à porta do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado a falar. Eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o 1º dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe, presta atenção, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Agora,
vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Só até aí. Então nós temos Daniel buscando algo do Senhor, dentro daquilo que estava acontecendo, ele buscando resposta, e ele decide fazer um jejum. E o jejum era para trazer entendimento sobre coisas que ele estava descobrindo. Daniel entendeu os 70 anos descritos por Jeremias, que eles ficariam cativos na Babilônia. Daniel entendeu isso. Esse não é o foco. A questão é, irmãos, Daniel se pôs a orar e jejuar. Enquanto Daniel orava e jejuava, houve uma guerra no mundo espiritual. Porque o príncipe do rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, aqui tem um sentido duplo, irmãos. Se você estudar, você vai ver que tem um sentido duplo. Existia um reinado Pérsia, o qual havia um rei humano. Mas também existe a figura do rei da Pérsia, de um principado, de uma fortaleza. Por quê? Porque se estivesse falando do príncipe da Pérsia, humanamente falando, ele não conseguiria parar um anjo. Ok? Então, havia a figura do príncipe, do rei da Pérsia, humanamente, mas quando está falando aqui, está falando de um principado, nas regiões celestiais. E Gabriel desce para trazer a resposta para Daniel. Diz, desde o primeiro dia, foi ouvida as tuas palavras. Não diz em que dia o anjo se dispôs a vir, mas diz que desde o primeiro dia, ele ouviu. Mas não diz que dia que o anjo veio. Mas quando o anjo foi autorizado a vir, que eu creio que ele só viria por autorização, o príncipe da Pérsia, nas regiões celestiais, entrou contra Gabriel. E aí, Deus convoca Miguel para que haja uma batalha, para que o anjo Gabriel consiga concluir aquilo que foi liberado. Amém? Dá para entender isso? Não está claro? Isso daí vocês conhecem. O grande problema, irmãos, é nós entendermos esse contexto, esse texto após a cruz. A grande questão é vocês têm me ouvido falar aqui, eu sei que deve soar bastante polêmico, ou bastante polêmico, deve soar bastante complexo, acho que eu vou usar essa palavra, quando eu uso um texto e digo, olha, para você entender o Antigo Testamento, você tem que redimir o texto. Alguém fala, como é que eu vou redimir a palavra? Quando eu falo redimir a palavra, irmão, você precisa passar ela pela cruz e ver ela a partir da perspectiva da cruz. Tá? Então vamos tentar enxergar isso de uma forma. Nós estamos falando de um homem que era um profeta, que era um homem sábio, um espírito excelente, um homem relevante, desde o reinado de Nabucodonosor. Só que, na perspectiva da antiga aliança, um homem que não tinha o seu espírito vivificado, não tinha o seu espírito recriado. Isso nós precisamos concordar, porque só há vida em Cristo Jesus, amém? O homem não nasce de novo, até que Cristo Jesus venha e morra na cruz do Calvário. Então nós estamos falando de um homem que está buscando uma resposta, preste atenção, da terra para o céu. Um homem que está buscando uma direção de Deus, uma resposta de Deus. E por ele buscar uma resposta de Deus, acontece uma guerra nas regiões celestes, ou nas regiões celestiais, como você queira. Qual a possibilidade de nós vivermos isso agora? Qual a possibilidade de nós orarmos? Pastor, assim, estou orando, mas tem algo nas regiões celestiais que
está bloqueando isso. As pessoas, tem gente que fica bronqueado comigo, porque quando eu falo de batalha espiritual, irmãos, eles querem fazer batalha espiritual a partir desse texto. E fazer batalha espiritual a partir da antiga aliança, sem a cruz do Calvário, irmãos, é você viver fora do tempo, é você pregar uma mensagem com data de validade vencida. E dependendo do tempo que você prega, ela até está fedendo. O que nós precisamos entender é que Daniel não tinha um espírito vivificado. O espírito trabalhava nele, trazia revelação para ele, trazia entendimento de sonhos, dava visões a ele, mas o espírito não habitava nele. Daniel não era um homem nascido de novo. Daniel não tinha a posição que eu e você que nascemos de novo temos. E por que eu estou te falando isso nessa noite? Porque eu preciso saber aonde eu estou, quem eu sou e por que eu sou. Como viver um nível de batalha? Existem batalhas espirituais? Existe. Existe guerra espiritual? Existe. Sobre qual perspectiva? Não sobre uma perspectiva de impedir que uma resposta chegue até mim. Como não, pastor? Claro que não. A perspectiva da guerra espiritual é sobre a perspectiva de possessão, não sobre vitória. A vitória foi concretizada na cruz do Calvário. Na cruz, o diabo foi vencido em toda a sua corja. Na cruz do Calvário, Deus despojou ele e expôs ele ao desprezo. Isso precisa ser real na minha mentalidade de batalha espiritual. O diabo é o inimigo vencido. Então nós estamos falando de um homem que está numa dimensão da terra para os céus, buscando o quê? Uma resposta de Deus, o qual ele não vivia em Deus. Quando eu falo viver como morada, e Deus não vivia nele, porque o seu espírito estava morto. E agora, pastor? Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Primeira Coríntios 6, 17, quantos acharam? Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor, quantos aqui se uniram ao Senhor? Mas aquele que se une ao Senhor é um. Quantos? Um espírito com ele. Mas aquele, que se une ao Senhor, é um espírito com ele. Daniel esperava uma resposta de fora. Toda resposta está dentro de nós. Deus não vai mandar nenhuma resposta de fora, irmãos. Ainda que ele possa usar um profeta, ele possa usar uma profecia. E eu creio nisso. Só que, se antigamente a profecia servia para a liderança, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a profecia não vem para liderar, ela vem para testificar o que Deus já está falando no seu espírito. As pessoas na Antiga Aliança eram lideradas por profecias. Na Nova Aliança, nós não somos liderados por profecia. Nós somos liderados pelo Espírito de Deus. Ou seja, você não se move por uma profecia. Não é uma profecia que diz que você vai ou não. Você tem o Espírito de Deus habitando em você, porque você se tornou um com Ele. Escute. O que estava acontecendo com Daniel, era como se Daniel, trazendo isso para o mundo físico, é como se Daniel tivesse na Bahia, vindo para São Paulo de ônibus, e ele estava trazendo uma encomenda importante para mim. E a viagem que deveria demorar 2 dias da Bahia para cá, demorou 20, porque um ônibus furou o pneu, o outro trocou de um ônibus, deu problema no motor.
Depois teve uma chuva, a estrada foi interditada, eles ficaram 2 dias interditados. Depois de 21 dias ele chegou com aquilo que ele tinha para mim, que era minha encomenda. É mais ou menos isso que estava acontecendo com Daniel. Só que na dimensão espiritual. A possibilidade disso acontecer conosco, que nascemos de novo, é zero. Porque hoje o Espírito habita dentro de mim. Deus não vai sair de fora para falar comigo aqui dentro. Deus já está aqui dentro e Ele fala comigo. Vamos continuar lendo 1 Coríntios. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus agora habita em mim. Havia um trajeto, havia um caminho, o qual Deus precisava trilhar para falar com o homem, porque o homem estava morto espiritualmente. Mas esse caminho, que é Cristo Jesus hoje, é o caminho de acesso. Hoje, nós temos acesso a Deus através desse caminho que é Cristo, e Deus tem acesso a nós através desse caminho que é Cristo. Abra comigo Romanos 5. A ideia, irmãos, não é cancelar nada, é só entendermos as verdades, os tempos. Não é cancelar nada. Daniel continua sendo quem ele sempre foi. Um homem nobre, que perseverou e viveu tudo isso. A questão não é Daniel aqui, a questão é o nosso entendimento acerca disso. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Estamos em paz com Deus através de Cristo, e nós temos acesso a Deus através de Cristo, e Deus tem acesso a nós através de Cristo. Através de Cristo, o homem passou a ter acesso a Deus, e através de Cristo, Deus passou a ter acesso ao homem. Quando o véu do templo rasgou, Deus saiu e foi morar no homem, e o homem entrou e foi morar em Deus. Quando o véu rasgou de cima a baixo, não de baixo ao alto, não rasgou da terra para o céu, porque a terra nada podia fazer para reconciliar-se com Deus. Não foi a terra que rasgou, foi os céus que rasgou. Foi Deus que disse: agora se você estudar sobre isso, sobre a grossura do véu, você vai ver que precisaria de 2 bois de cada lado, amarrado, puxando para um lado, 2 bois puxando para um lado, 2 para o outro, para rasgar o véu. Fácil de rasgar, não era? Fininho, não era? 2 bois, 2 pareias de boi para rasgar o véu. Mas na hora que Jesus pagou a dívida e o tribunal do universo aceitou o sacrifício, o véu rasgou de alto a baixo. Agora Deus saiu do Santo dos Santos e foi habitar no espírito do homem. E o espírito do homem foi habitar em Deus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito. Eu entrei nele e agora ele entrou em mim. E agora, irmãos, ele fala comigo no pé da orelha, cochichando comigo. E o diabo fica de cara, porque se lá ele estava impedindo que o anjo vinha trazer, aqui ele não sabe nem o que Deus está falando. Imagina você orando em outras línguas e o diabo dizendo: o que será que ele está falando? E alguém responde para ele: não é da sua conta. Porque quem ora em outras línguas
não fala a homens, mas em mistério fala com Deus. Se você soubesse quão importante é orar em outras línguas, você investiria mais tempo nisso. Está aqui uma passagem linda que nós lemos sobre Daniel, mas que está fora do nosso tempo. Não tem capeta que impeça o homem de ouvir a Deus, se esse homem é nascido de novo em Deus. Abra comigo Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Irmãos, se você já abriu, olhe para mim. A nossa vida em Cristo Jesus, a vida recriada, é para ser uma vida superior à vida de Daniel. Nós não vivemos o que Daniel viveu, um homem que não tinha nascido de novo, é uma vergonha para nós. Daniel entendeu o que a igreja brasileira até hoje não entendeu, a relevância de um homem e de uma mulher no meio da sociedade. Daniel entendeu. Ele foi para a Babilônia com 20 e poucos anos. Passou 70, segundo a profecia de Jeremias. Morreu com 90 e poucos anos, mas a Babilônia nunca entrou nele. Ele tomava conta de mais de 400 províncias, se eu não estiver errado. Ele serviu a 4 reis. Mas ele nunca esqueceu a sua origem. Mudaram o seu nome, mudaram a sua cultura, mudaram a sua comida. Mas ele resolveu no seu coração não se contaminar. Ele disse que no seu quarto, e eu creio que ele fez de propósito, no seu quarto tinha uma janela voltada para a banda de Jerusalém. Eu não creio, irmãos, que alguém deu um quarto para ele que tinha uma janela especificamente voltada para Jerusalém. Eu penso que ele mandou fazer uma janela voltada para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia não diz o que ele orava, mas com a minha mente santificada, eu imagino o que ele orava. Eu penso que de manhã, quando ele acordava, ele voltava para Jerusalém e dizia: Jerusalém, eu não sou daqui, eu sou daí. Amém. Ele ia trabalhar. Quando era à tarde, ele dobrava o joelho e dizia: Jerusalém, eu não sou daqui, eu sou daí. Eu creio que ele orava dessa forma. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Quando se passa 70 anos, só estou dando contexto histórico para você, não tem nada a ver com a mensagem. Quando Deus desperta o espírito de Ciro. Pastor, se Ciro estava morto espiritualmente, era um homem pecaminoso, como é que Deus desperta o espírito de um homem? Quando fala que o salário do pecado é a morte, não quer dizer que o espírito está morto. O espírito é imortal. Então como é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte? É porque a morte, ela tem vários significados. Ela significa separação. Ela significa dormência. Você está entendendo? O espírito de Ciro estava tão morto quanto o espírito de Daniel. Para ser uma habitação de Deus, sim. Não estou comparando ninguém. Claro que Daniel era um servo de Deus. Eu estou falando sobre habitação. Quando Deus desperta o espírito de Ciro, Deus despertou Ciro e Ciro libera para que voltasse para Jerusalém quem quisesse voltar para reedificar o templo. Daniel era louco para voltar. Mas Daniel já estava com mais de 90 anos. E ele não tinha força para voltar para Jerusalém. Ele nunca mais voltou. Ele morreu na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou nele. Daniel é fantástico. Agora você imagina, irmão, se Daniel era fantástico, como nós não deveríamos viver na nova aliança. Sendo morada de Deus. Tendo o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da verdade. Daniel nunca viveu no pleno conhecimento. As verdades que foram reveladas para ele, foi dito para ele o seguinte: sela o livro, porque não é para agora, é para o futuro. Ô Daniel, para você entender isso aí, mano, você precisa de hipignose. O que é hipignose? Pleno conhecimento.
E o pleno conhecimento somente Cristo pode trazer. Você pode ter gnose, você pode ter conhecimento, mas esse conhecimento te informa, mas ele não te transforma. Mas epignose, quando Paulo vem dizendo isso, ou Pedro vem dizendo isso por diversas vezes, o pleno conhecimento, ele está falando epignose, o conhecimento completo. O homem nascido de novo pode viver sobre a perspectiva de um pleno conhecimento. Não é um acho, não é um talvez, não é uma informação, é um conhecimento que transforma. O Cleide falou sobre isso, de certa forma ele falou sobre isso no domingo, que é a revelação do Cristo. Ei, olhe para mim, se todo conhecimento que você tem até hoje não serviu para mudar a sua vida, abra uma lata de lixo e joga dentro. Vá procurar o pleno conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade transforma a nossa vida. Não é quanta informação eu tenho. Qual a possibilidade, pastor, do diabo impedir? Pastor, o diabo está impedindo a minha bênção. Como que ele está impedindo a tua bênção, trem? Eu não consigo mais ouvir essas linguagens, irmão. O diabo, pastor, está bloqueando a minha bênção de chegar. É mesmo. Deixa eu te provar que você está errado. Primeiro, deixa eu te mostrar onde é que você está. Efésios 2, verso 6. É ruim mexer com essas estruturas, né, irmão? Não mexe não, pastor. Isso daqui já está na minha família faz 4 gerações. Efésios 2, 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que é que Daniel queria ver, irmãos? Aquilo que aconteceria. Nós estamos assentados aonde? Aonde você está sentado? Se você falar que é na igreja, eu jogo esse microfone em você. Onde é que você está? Diga: nas regiões celestes. E por que eu estou lá? Olha o próximo versículo, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quando eu estou assentado com Ele, Ele me mostra o futuro. Ele me mostra o amanhã. Eu estou sentado com Ele nas regiões celestiais. Eu estou sentado à direita dEle. Abra comigo Colossenses 3. Oh, Jesus. Colossenses 3, verso 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu vivo nele, ele vive em mim. Eu estou no Pai, o Pai está no Filho, o Filho está no Espírito e o Espírito está em mim. O Pai habita em mim, no Filho, o Filho habita em mim, no Espírito, a Trindade habita em mim. Não tem capeta mais que impeça da voz de Deus falar comigo. O diabo podia impedir, irmãos, o que vinha de fora. Ele não pode mais impedir a comunicação interna. Ah, pastor, então agora nós temos um link, um Wi-Fi. Acaba com essa linguagem religiosa. Que trem de Wi-Fi? Você precisa de um Wi-Fi para conversar com outra pessoa que está em outro lugar. Você não precisa de um Wi-Fi para conversar com quem está do seu lado. Agora nós temos um link dedicado. Nós não temos um link dedicado, irmão. Nós estamos sentados do lado da fonte. Você está sentada, o Marcelo está sentado à frente da Sheila. Precisa de um link para falar com ela? É só virar para trás e conversar. Só que no nosso caso, a Sheila está sentada do lado dele, ele está sentado do lado da Sheila. Não tem link. Jesus nos linkou. Acabou! Acabou! Eu preciso me ver do céu para a terra e não da terra para o céu. Eu preciso me ver em Cristo Jesus. Tá, pastor, e a questão das bênçãos que o trem do capeta não pode pedir. Onde é que eu estou assentado? Onde é que nós estamos assentados? Ok, nas regiões celestiais. Volta para Efésios capítulo 1. Verso 3.
Você está sentado nas regiões celestiais. Agora leia a Bíblia, leia a sua Bíblia aí. Efésios 1:3 e vê o que está escrito aí. Enquanto eu tomo uma água aqui. Você está sentado aonde? Onde é que você está sentado? Tá, e as bênçãos que Deus te abençoou, ou tem te abençoado, está onde? E você está onde? E as bênçãos estão onde? Como é que o capeta consegue impedir de pegar, de chegar até você aquilo que está onde você está? Vamos, irmãos. É só ser um pouquinho inteligente que já ajuda. Eu estou sentado nas regiões celestiais. As bênçãos que o Senhor me abençoou estão onde? E por que eu estou esperando uma bênção chegar? Eu não tenho que esperar uma bênção chegar. Eu tenho que possuir a bênção que já chegou. As regiões celestiais, a minha posição espiritual é essa realidade. Eu estou neste lugar. E neste lugar eu sou abençoado. Por Cristo Jesus. Então eu não deveria esperar uma bênção vir de fora. Pastor, mas a bênção que eu quero é material. Não tem bênção material. O que tem são bênçãos que se materializam. Imagina Deus dando uma bênção material para Adão. A bênção material que chamou depois de Eva saiu de dentro dele. A bênção material que se tornaria uma esposa para ele saiu de dentro dele. E está falando do homem no plano original. A bênção que se materializa, irmão, sempre sai de dentro da gente. De preferência quando a gente vai dormir. Que é os seus, ele dá enquanto dorme. Então vai dormir que ele arranca de dentro de você o que já está pronto em você. Estou esperando, pastor. Estou esperando a notícia chegar. Que notícia chegar? Da minha bênção. Você não precisa que ela chegue para crer nela. Você precisa crer para quando ela chegar, você vai lá para ela, ó, estou te esperando, já fazia tempo a manifestação disso. Pastor, o senhor está quebrando um monte de conceito. Não, só estou te mostrando a Bíblia. Só isso. Link direto. Bênção que vai chegar. Bênção material. Bênção espiritual. O diabo está segurando minha bênção. Frases espirituais, né? Religiosas. Que não faz efeito nenhum na nossa vida. Para quem está sentado nas regiões celestiais. Está abençoado em Cristo Jesus. Escute tudo que eu iria precisar está aqui dentro do meu espírito. Todas as bênçãos, a saúde, a prosperidade. Tudo está dentro de você. Tudo. A cruz do Calvário é uma obra concluída. É uma obra terminada. É importante nós entendermos isso. Novamente, deixa eu te falar, Daniel, maravilhoso, profeta maravilhoso. Conhecido como um dos profetas menores. Você imagina os maiores, irmão. Se ele foi menor, você imagina os maiores. Tremendo. Não tem nada a ver com ele. O que eu estou falando não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o entendimento. Com a data de validade errada sobre o entendimento. Pastor, Deus me abandonou. Da onde você tirou esse troço? Deus só te abandonou, irmão, se você viver uma vida de pecado. Deus se esqueceu de mim. Como? Ele jamais pode se esquecer de você. Como? Pastor, Deus não quer me abençoar. Como? Ele não quer fazer algo se ele já fez. Não existe mais esse termo. Deus não quer me abençoar. Ele me abençoou. Eu fui abençoado em Cristo Jesus. Isso é uma verdade, pastor. Deus não quer me curar. Da onde você achou isso na Bíblia? Heresias, capítulo qual? Na mente de Deus, você é curado. Na mente de Deus, você é curado. Quantos podem dizer amém por isso? É por isso que você não deve orar por cura. Oh, Pai, obrigado pela cura que eu recebi em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que nenhuma doença pode estabelecer mais no meu corpo. Diabo, você sabe que isso é verdade. Eu te ordeno. Enfermidade, sai da minha vida em nome de Jesus. Acabou. Simples assim. Essa é a verdade.
Pastor, mas eu estou naquele texto, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou. Esse texto não é mais para você. Você não espera, você se apropria. Como é que você vai esperar para comer se a comida está pronta, meu irmão? Pastor, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro, se o salmista olhou para o monte, não veio socorro de lá, porque você está olhando para o monte, se não veio socorro para ele, vai vir para você? Não funcionou para ele, por que você está olhando para ele? Por que a gente gosta mais desse do que de Hebreus 12:2? A gente gosta de olhar para o monte, já não veio socorro para o salmista, e a gente continua olhando para lá. Mas o escritor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Fica olhando para o monte, irmão. Fica lá olhando para o monte. Eu vou preferir olhar para Jesus. Pastor, eu não tinha cruzado os dois textos. Pois é. Você fica olhando para o monte. O próprio salmista diz que socorro vinha do Senhor. A gente quer continuar olhando para a montanha. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Cristo. É para Ele que eu tenho que olhar, porque é nele que todas as coisas foram feitas. É nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele que o meu casamento existe. É nele que os meus filhos são salvos. É nele que eu sou abençoado. É nele que eu sou próspero. É nele que eu sou. É nele que eu sou. É nele que eu sou. Ó capeta! É em Jesus que eu já venci você, seu safado. Difícil a gente engolir isso, né, irmão? Aonde você está? Por que você está se vendo fora de Cristo? Por que você está se vendo longe dele? Se você se tornou um com ele? Por quê? E nós estamos esperando uma coisa que a Bíblia não manda mais esperar. Me acha um texto para me esperar a cura. Me acha aí, vamos lá. Acha, me dá um texto aí. Quem fala na nova aliança, um texto que um dia eu serei curado. Vamos lá. 1 Pedro 2. E pelas suas chagas fostes sarado. Está esperando o quê? Se aproprie. A terra tem gigante, mas a terra é sua. Às vezes a nossa mente cria gigantes, quando, dependendo do diagnóstico médico, a gente cria um gigante, porque dependendo do diagnóstico, é pequenininho ou não. Mas dependendo do diagnóstico, fala, não, esse trem aí é grande. E Deus diz, filho, naquela cruz foi vencido os pequenos e os grandes. Os canela seca e os canela grossa. Eu venci todos. Eu venci todos. Eu venci todos. Eu venci todos. Agora Jesus venceu por quê? Por Ele? Ele tinha algum problema com o diabo, irmão? Tinha não? O diabo era um problema para Jesus? O diabo era um problema para nós. Quando Jesus encarou o diabo, ele está dizendo, eu estou encarando não é por minha causa não. Porque para mim aquele não passa do meu chinelo. Eu estou encarando ele por vocês. A minha guerra por ele não é por mim não. Enfermidade, Jesus nunca ficou doente. Eu vou vencer lá por causa de vocês. Pobreza, necessidade, Jesus teve falta do quê? Ele dormia no meio da tempestade, irmão. E aí? Jesus nunca venceu nada por ele. Nele, irmãos, ele era vencedor. Ele era um homem fora da realidade da humanidade. Ele não era um homem contaminado com a natureza que nós tínhamos. Ele não era um homem. Ele não era um homem da origem de Adão. Ele era uma nova espécie. Quando ele acalma a tempestade, que ele diz, aquieta-te, os discípulos dizem, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando você vai estudar essa palavra, quem é este, no grego, está dizendo, de que espécie ele é? De que mundo ele é? Tipo assim, ele não é daqui. Ele fala, as coisas acontecem. Mas na verdade, o homem, quando ele foi criado no plano original, o homem governava. Quando Jesus nasceu e se tornou adulto, ele passou a viver o que Adão vivia antes do pecado, governo.
Você está aqui para governar, irmão. Você está aqui para governar. Diga comigo, eu estou aqui para governo. Você não está aqui para ser subjugado. Você não está aqui para ser capacho de nada, irmãos. Você está aqui para governar. A autoridade está dentro de você. É isso que eu quero que você entenda. Eu preciso olhar todo o contexto da antiga aliança e confrontar, no bom sentido da palavra, confrontar com a nova aliança. É isso, irmãos. Estou esperando a bênção vir. Ela vai vir da onde? Da onde que ela vai vir? Se ela está dentro de você, se é uma posição que você tem. Pastor, a bênção que eu estou esperando é um emprego. É uma porta que vai se abrir. É eu que abro a porta, meu filho. Ele diz. Acabou. Quando a porta abriu no mundo físico é porque ela está aberta no mundo espiritual. E questão de porta é muito mais do que porta. É acesso. Acabou, irmão. A mesa está posta. A mesa é farta. Senta e come. Senta e come. Reconheça o lugar que você tem em Cristo. Pastor, mas fulano, mas ciclano, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com você e com a sua fé em Cristo Jesus. É que fulano tentou viver assim, não deu certo. Esqueça! Nosso modelo é Cristo. Se não funcionar para mim, irmãos, a Bíblia não muda. Se não funcionar para você, a Bíblia não muda. A Bíblia continua sendo a palavra imutável de Deus. E acabou. O livro de Daniel continua sendo a palavra de Deus. Só não é para nós que estamos em Cristo Jesus nesse tempo. Mas continua sendo uma verdade. Mas não é uma verdade presente. Acabou. Pastor. O carpinteiro. Que carpinteiro? Jesus. Que carpinteiro? Ele recebeu um nome sobre todo nome. Você vai olhar para o carpinteiro, você está vendo ele como um homem na terra. Ele já passou dessa fase. Daqui a pouco você está cantando música de Natal sobre o menino Jesus. Porque se você reconhece ele ainda como carpinteiro, ele nasceu como filho do homem, para nos dar a vitória como homem, irmãos. Mas o carpinteiro, que carpinteiro? Ele não é mais carpinteiro. Ele é rei dos reis. Abra comigo, nós já vamos encerrar. Filipenses capítulo 2. Irmão. Desculpa se às vezes saem uns negócios que... Filipenses 2:5. Irmãos, às vezes a gente quer cantar o que Jesus foi. E a gente está na hora de cantar o que Ele é. Nasceu o menino Jesus. Menino, menino, menino. Que não cresce nunca esse menino. Não cresce nunca. Morreu o menino. Não cresce, o menino não cresce. É um menino eterno. É um menino imaturo que faz... O menino cresceu, assumiu a cruz, morreu a nossa morte. Ele não é mais um menino na manjedoura. Ele é um homem que morreu, ressuscitou. 2:5, vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou. Exaltou, está no passado, presente ou futuro? Aonde, gente? Tempo verbal exaltou. Está no passado, presente ou futuro? Então já aconteceu. Tá bom. Pensei que ele ainda era o carpinteiro. Pelo que também Deus o exaltou
sobremaneira, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Tá bom ou não? Qual foi o texto que Paulo disse que ele era o carpinteiro? Tá bom, irmão, por hoje chega, né? Vamos acordar para a realidade da nova aliança. Vamos viver como filho e filho de Deus. Você é um príncipe, você é uma princesa, você é um rei, uma rainha, você é sacerdote. Você vive dos céus para a terra, não é da terra para o céu. Acabou. Acabou. É só isso que a gente precisa entender. William, por favor. É só isso que a gente precisa entender. Ei, irmão. Pode ficar aí, capeta, onde você quiser, tentando pedir a notícia chegar até mim, ela já está dentro de mim. Já chegou. Está aqui dentro. Paulo, sabe o que Paulo disse? Que em todas as bênçãos nós temos o sim e o amém. Ele diz sim e você diz amém. Deus, e isso? Você fala sim, claro. Você fala amém. E a cura? Ele diz sim, é sua. Você fala amém. E a salvação da minha família? Ele fala sim, é sua. Você fala amém. Ou seja, assim seja. E a prosperidade? Ele diz sim, sim, sim. Eu sou o seu Deus. E o seu Deus, segundo as suas riquezas em glória, tem suprido em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Ele diz, pai, tinha esquecido. Amém. Nele, nós temos o sim e o amém. Você pode viver do jeito que você quiser, irmãos. Mas é isso que eu tenho entendido. Você pode escolher viver sob qual perspectiva, esperar a bênção chegar. Você pode fazer o que você quiser. Mas é tempo de nós apropriarmos. Por favor, se coloque de pé em nome de Jesus. Você está vendo como é que a gente vai desmistificando a guerra quando a gente parte para esse lado? Eu não sei quantos de vocês anotaram, mas é só você ver quantos textos eu te dei. Erga as tuas mãos, feche teus olhos. Erga as tuas mãos, feche teus olhos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele. Nele está toda a plenitude. Nele nós temos todas as coisas. Vamos, deixa brotar de dentro de você. Não tenho nada pra te oferecer, nada que possa te surpreender. Só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só o teu olhar fazem suspirar. Vamos!
E não há nada que me apaixone mais, Jesus. Nada que me impressione mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino ante a ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino ante a ti, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Adore ao Senhor, exalte o Senhor com alegria no seu coração. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Tenho nada pra oferecer, nada que possa te surpreender, só um coração quebrantado uma outra vez. E não há nada que me apaixone mais, só você, Senhor. Nada que me impressione mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, teu olhar me fazem suspirar. Me inclino ante a ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino ante a ti, digno. Aleluia! Glória a Deus! Tu és digno, Jesus! Tu és digno, Senhor! Impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Tu és digno eternamente, digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. das suas mãos. Eu reconheço que Jesus é digno.
Reconheça que Ele é digno. Reconheça que Ele é digno. Impressionante. Ele é santo. Digno. Tudo que você não era, Ele se tornou. De ti. Toda a sua condição está nele. Toda a sua verdade está nele. Toda a tua santidade está nele. Toda a cura para o seu corpo está nele. Tudo que você precisa está nele. A salvação da sua família está nele. A mudança da tua vida está nele. Impressionante. A libertação do pecado está nele. A libertação dos vícios e das drogas está nele. De ti eu me inclino. E tu és digno. Digno. Eternamente. Tu és digno, Deus. Diante de ti eu me inclino. Os teus olhos fechados, olhem para as línguas. Quantos instrumentos tocam, por favor? Deixa o Espírito fluir em você. Deixa o Espírito fluir em você. Deixa o Espírito fluir em você agora. Deixa o Espírito fluir em você. Deixa Ele te convencer. Eu não tenho condição de te convencer. Eu não tenho condições de te convencer, mas Ele habita em você. Ele é a sua verdade. Ele é a sua verdade. Ele é a sua vida. Ele é a sua realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque Cristo é a nossa vitória sobre Satanás. Cristo é a nossa saúde. Cristo, Cristo, Cristo. Diante de ti eu me inclino. Só você, eu me inclino a ti, Senhor. Tu és digno. Eternamente digno. Impressionante. Diante de ti eu me inclino. Se você quiser aplaudir, eu não quero saber.